Se me permitem, eu vou ler um testemunho do Frei Rui Manuel Graça dos Neves, que está em Lisboa, não podia vir, é frade dominicano e é amigo do Mário e é meu amigo, e portanto eu pedi-lhe, ele manda um testemunho e eu, se me permitem, vou ler, está bem? Conheci o Padre Mário de Oliveira na década dos 90 do século XX. Foi mais ou menos assim. Tinha dado uma conferência em Madrid, organizada pelo Comitê Oscar Romero, pelos anos 90 ou 91. No final da conferência, a Celeste, sou eu, e a Lina vieram falar comigo. Pelo acento da Celeste percebi logo que eram portuguesas e disse que podíamos falar em português. Nós estávamos a falar com ela em portunhol e ele entendeu. Houve um convite para poder falar em Portugal daquelas coisas que tratei, ficando assim numa relação que não adivinhava que iria durar muitos anos até hoje. Sempre em solidariedade com a América Latina. E se não recordo mal, estava presente também naquela ocasião o Bispo Sérgio Mendes Arcel. Quando vinha a Portugal, morava naquela altura nos dominicanos do Albergue de São Martin de Porres, em Madrid, e lecionava Teologia em Salamanca. Comecei a tomar contacto com a comunidade de São Pedro da Cova, onde morava o Padre Mário, junto com outro pessoal solidário dos processos da América Latina e no trabalho de uma teologia popular em Portugal. Era mais na zona norte do país, onde estas comunidades existiam, e levaram-me a visitar experiências nesta linha. O que eu queria sempre conhecer para quando vinha a Portugal. Certamente aqueles anos eram anos mais intensos de atividades sociais, políticos e de procura de outros rumos dentro da Igreja. A partir daí, fiquei a ir conhecendo melhor o Padre Mário. As várias vezes que fui a São Pedro da Cova, permitiu-me ir falando com ele e lendo sobre ele, especialmente da altura dos seus conflitos como capelão militar nas colónias, os seus julgamentos posteriores, os seus escritos, a sua crítica radical de Fátima, a sua frontalidade na abordagem dos problemas religiosos e pastorais, a sua coerência entre vida e escrita. Ficou-me sempre a ideia de um padre valente, corajoso, crítico com os sistemas eclesiásticos e políticos, vivendo o seu empenho sempre com os mais oprimidos e postos à parte pelo sistema económico, social, político e eclesiástico. Algumas vezes pensava que também podia resultar um pouco esquemático no seu pensamento e que era preciso mais concretização analítica, libertando-se do perigo de chavões mentais. Mas o Mário de Oliveira, que nos deixou uma obra extensa, foi sempre um buscador de uma igreja mais evangélica, daquela dos primeiros tempos do cristianismo, seguidora do Jesus de Nazaré, o rapaz da Galileia, numa igreja sempre com as e os pobres, com sensibilidade para as mulheres, umas grandes oprimidas da história, e de uma igreja crítica e transformadora deste mundo, capitalista e neoliberal, e de idolatria do mercado e do capital em que vivemos. Por isso, o Padre Mário foi marginalizado e ostracizado pela Igreja Católica, que infelizmente não o entendeu, nem pôde, nem quis incorporar um pensamento autocrítico. Especialmente a Igreja local, que carrega certamente aqui um pecado de humanidade e de integração do diverso. Não souberam o que fazer com ele, e o que resultou foi pôr-no à parte. Neste sentido, o Mário também foi profético, porque disse verdades muito contundentes que a hierarquia católica não estava disposta nem preparada para ouvir. Enfim, pecados eclesiais. Resta-nos, a quem o conheceu, prosseguir esse empenho de ver alguém que dedicou toda a sua vida à causa maior do reino, mais que ao arrivismo eclesiocêntrico, e que por essa causa nos deve animar a todos e todas a viver um evangelho mais comprometido, radical, de base, horizontal, laical, popular, crítico, lutando cada dia por um mundo melhor, mais justo, pacífico e intersolidário. Descanse em paz. Obrigada, Mário de Oliveira. Obrigado, Celeste. Como é lógico, eu tinha muita coisa a dizer, porque eu convivi muito com o Padre Mário, somos vizinhos de terra. Eu vivo em Fiães, na fronteira, ele vivia em Lourosa, na fronteira, portanto a minha casa dele eram 5 minutos. Mas eu não conhecia, porque ele era mais velho que eu, e não conhecia, conhecia, mas não convivia. A primeira experiência que eu tenho com o Mário, mais pessoal,
deve estar agora a fazer 50 anos, foi numa missa que ele foi a Lourosa, à Capela da Feira dos 10, que era a missa onde eu frequentava, e eu também fui. Quando vi que era ele, eu trabalhava numa escola que o conhecia muito bem e tinha acompanhado os julgamentos dele, porque havia sempre pessoas que iam às sessões e, portanto, por isso eu nessa altura já tinha uma experiência de outros e sobretudo dos julgamentos dele com ele. E então, eu lembro-me que era o Evangelho da Mulher Adúltera, nunca me esqueço isto, porque eu cheguei assim, disse assim, o que é que ele irá dizer disto? E eu assim a pensar, de onde ele vinha, e ele começou a falar sobre as leituras, sobre a mulher adúltera, e a certa altura da homilia, ele disse, agora, na altura, a mulher era apedrejada legalmente. E começou a pegar no legalmente e disse, ainda hoje, muitos rapazes desta terra também matam legalmente os nossos irmãos negros. Não sei se foi com estas palavras, mas era este. Portanto, o apelo é nós sermos como Jesus e amarmos sempre os outros, não olharmos só à lei. E eu achei isto maravilhoso, quer dizer, já tinha assim algumas pinceladas, mas achei isto maravilhoso. A coragem de um homem, isto era antes de 25 de Abril. Quando aconteceu, no dia 25 de Abril de 74, porque eu estava à espera dele ser preso assim, por aquela homilia ele podia ser preso na época. E, portanto, a coragem dele, eu fiquei pasmada. Depois, quando aconteceu o 25 de Abril, eu pensei nele, disse assim, bem, já não vai ser preso, porque pronto, é uma experiência, tenho outras. Agora, agora o que eu sinto e senti do Mário sempre era o amor às pessoas e à humanidade. Ele pensava nas pessoas, cada um em particular, sim senhor, mas também tinham, mas isso toda a gente conhece e toda a gente que aqui está conhece, os seus escritos e a mentalidade dele. Agora, depois ele era um apaixonado pela figura de Jesus e queria que a igreja fosse assim, aquela igreja radical. A igreja, isto é o que eu sinto. Eu conheço muita gente da igreja porque trabalhei numa escola muito ligada a isso. Eu trabalhei no seminário 5 anos e, portanto, conheço muitos padres e muitos bispos. Eu, quando vivia em São Pedro da Cova, às vezes dizia, bispos meus amigos ou assim, que eu dizia assim, que a gente podia falar com o Padre Mário e tal. Porque é que não passam lá por casa? Maria Celeste vivia sozinha, mas vive com o Padre Mário, vive na minha casa com o Padre Mário, vive e não iam. Quer dizer, podiam ir porque eram meus amigos, mas não iam porque estava lá o Padre Mário. Pronto. E isto tudo, eu costumo dizer, e digo a pessoas, meus amigos, que estão muito até intrincados na igreja, eu digo assim, a igreja do Porto tem vários pecados mortais em relação ao Padre Mário. E várias vezes digo isso. E acho que tem, porque ele tinha um amor à igreja. Eu acho que o grande sofrimento dele era não ser reconhecido também. Naquilo que ele gostava. Naquilo que ele gostava, isto é, ele achava que a igreja que devia ser, e eu também acho, mas que devia ser a viver ao exemplo de Jesus. E a instituição não vive. E portanto, e por isso era um grande sofrimento. E pronto, eu não vou estar aqui mais tempo porque se eu for contar histórias isto é, lembranças que eu tenho nunca mais acabava, porque são tantas. Muito obrigado, Celeste. Obrigado.